Seja bem-vindo ao Cidadania em Debate, produzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso em parceria com a TV Assembleia. No programa de hoje vamos falar do Exército. Com seu lema Braço Forte, Mão Amiga, o Exército cumpre sua missão de garantir a soberania nas fronteiras brasileiras. O Exército também cumpre várias missões sociais e humanitárias no Brasil e em vários países do mundo. Em Mato Grosso, há várias ações sociais que são desenvolvidas pelo Exército. Sobre esse assunto, vamos conversar hoje com o general comandante da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, Fernando Rezer. General, obrigada pela presença aqui conosco no nosso programa. Seja muito bem-vindo, é uma honra recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite para falarmos um pouquinho mais do que é o Exército Brasileiro. General, vamos começar falando das atividades do Exército. Quais são as atribuições do Exército que são definidas pela Constituição e por eventual lei complementar? Então, para o artigo 142, nós somos responsáveis pela defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e qualquer um deles pode nos solicitar para garantir a lei e a ordem. Essa é a missão. E temos as leis complementares que falam das nossas atividades subsidiárias, né? Que são muitas. A parte de distribuição de água, a parte de construção de estradas através do nosso batalhão de engenharia de construção, a parte de ação cívico-social. Então, tudo já é regulado por leis complementares. São várias frentes de trabalho, né? As pessoas pensam que o Exército fica ali só se preparando para uma eventual guerra que nunca virá, mas o Exército tem muitas frentes de trabalho, está sempre envolvido com muitas atividades. Você tocou num ponto importante, né? A gente está sempre se preparando, ninguém quer a guerra, mas tem que estar preparado. Tem que estar preparado, porque se acontecer alguma coisa, e o principal, além de estar preparado para a guerra, é a tal da dissuasão. Se nós temos um exército, umas forças armadas preparadas, efetivamente bem equipadas e bem comandadas, ninguém vai querer fazer nada com a gente. Isso que garante a paz. Isso aí é história, desde o início dos tempos, né, das tribos, etc. Quem tem a força não precisa usar força, mas é respeitado e mantém-se assim a paz. Muito bem pontuado. Em relação a servir o Exército, um jovem que tenha completado 18 anos, qual é o primeiro passo para ele servir o Exército? Ele deve se apresentar, levar os documentos? Ele tem que se alistar. Hoje em dia é o alistamento online, então no ano que o jovem completa 18 anos, ele pode entrar na página da Diretoria de Serviço Militar, existe lá um link para fazer o alistamento online. Até dia 30 de abril, ele faz todo o processo naquele ano mesmo. Então, o jovem completa 18 anos até 30 de abril de 2018, ele vai servir em 2019. E a partir daí, de 1º de maio, ele vai servir em 2020. Então, tudo isso aí é automático. Tudo pela internet? Tudo ele pela recebe internet. A resposta também por e-mail? Também para onde tem que se apresentar, todos os passos, é só ler e também acompanhar o site. Por e-mail. Justamente. E as mulheres? Não há uma obrigatoriedade das mulheres se apresentarem, mas existem muitas mulheres servindo o Exército aqui em Mato Grosso. Existe, nós temos tanto sargentos como oficiais, mulheres voluntárias para servirem e ficam de 1 a 8 anos. E a maioria é da área médica. Então, aqui mesmo em Cuiabá, nosso posto médico, a grande parte do nosso efetivo da área de saúde formado de mulheres, tanto de médicas, dentistas, como enfermeiras também, e prestam um excelente serviço para nós. O senhor disse que não temos ainda uma generala do Exército no Brasil, mas está perto de ocorrer isso. O senhor disse que tem algumas que já estão próximas desse posto. Justamente, temos algumas mulheres que estão chegando já ao posto de coronel, né, e são oficiais de carreira da área de saúde, médicas, e daqui a algum tempo estarão concorrendo a generais. E este ano, pela primeira vez na nossa Academia Militar das Agulhas Negras, estamos recebendo 40 mulheres que vão sair oficiais do Exército da área combatente. Da área combatente. Isso é Mato Grosso? Não. A nossa academia é em Resende, no estado do Rio de Janeiro. Eles entram num ano na escola preparatória aqui em Campinas, que foi no ano passado, e pela primeira vez na nossa academia, 40 mulheres, daqui a 4 anos saem oficiais. E daqui a 34 anos teremos a primeira oficial general combatente. Que bom, isso é uma boa notícia para nós mulheres. O Exército tem muitas missões sociais, cumpre muitas missões sociais, né? Que são diferentes daquelas missões humanitárias em caso de catástrofe. Essas missões sociais ajudando o poder público em imunizações, campanhas de vacinação. Isso acontece também em Mato Grosso? Vocês têm atuado bastante em Mato Grosso nessa área? Temos. Os quartéis que nós temos, a nossa brigada aqui em Cuiabá, nós somos
quartéis em Rondonópolis, em Cáceres, aqui em Cuiabá, em Araçás. A gente só não tem Barra do Garças por problemas na época da construção, foi em Araçás, que é do lado, né, colado. E todos eles aqui, eles ajudam tanto o poder estadual como municipal em algumas campanhas, seja de vacinação, doação de sangue. Essa semana passada mesmo, a brigada aqui em Cuiabá prestou seus serviços, né, e pedindo soldados, militares voluntários para melhorar o estoque de sangue no nosso banco de sangue aqui de Cuiabá. E foi um sucesso. Acho que conseguiu repor o estoque de sangue na cidade. Então, essa é a função social. Dependendo da demanda, a gente, se for acionado, nós estaremos ajudando a sociedade, tanto estadual como nos municípios. Na Justiça Eleitoral, o Exército prestou um relevante serviço para a democracia. Desde 2015, o Exército tem auxiliado a Justiça Eleitoral, inclusive na biometria, cedendo vários homens e mulheres para nos ajudar lá no cadastro biométrico dos eleitores. Foi uma ajuda de grande valia. São profissionais extremamente comprometidos com o dever, né? A Justiça Eleitoral ficou bastante gratificada de receber essa mão amiga do Exército. Nós estamos sempre à disposição. Sempre conversando, a gente consegue fazer a nossa missão principal, que é a defesa da pátria, e sempre ajudar a sociedade. Lembrar que nós somos sociedade. O nosso comandante do Exército, por ocasião do Dia do Exército, ele tem a voz do dia e ele falou, não existe uma sociedade civil ou militar. O Exército faz parte da sociedade, as Forças Armadas fazem parte da sociedade e a gente tem que se unir. Se a gente não se unir, todo mundo, todo brasileiro, formando uma única sociedade, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, essa é a mensagem. Realmente, fomos parte da sociedade e temos que ajudar o que possível. É verdade. O Exército cumpriu uma belíssima missão no Haiti, né? Uma missão de paz, de integração, de auxílio. E agora, recentemente, tem ajudado a população da Venezuela, os refugiados da Venezuela, que atravessam a fronteira e vêm para Roraima, no estado brasileiro de Roraima, em busca de condições de sobrevivência, né? Muitos nem vêm em busca de um emprego de imediato, vêm em busca de comida mesmo, condições de sobrevivência. Cerca de 65 pessoas venezuelanas vieram para Cuiabá e o Exército auxiliou nesse processo de vinda. O senhor pode explicar como foi que aconteceu esse trabalho? O Ministério da Defesa está coordenando os trabalhos, então entra também a Força Aérea e a Marinha, mas a responsabilidade da montagem, o comando da montagem da base lá em Boa Vista é de um general do Exército, então nós recebemos os venezuelanos, existem outros ministérios, logicamente, envolvidos, e a interiorização dos venezuelanos para várias partes do Brasil é coordenada, então, pela Defesa, pelo Ministério da Defesa. A Força Aérea transporta de avião para determinadas cidades e, chegando naquela cidade, o Exército fica com a responsabilidade de realizar o transporte até o destino final. Né? Então, vocês buscaram no aeroporto de Várzea Grande e levaram levamos até a Pastoral aqui. A Pastoral onde Cuiabá, eles se encontram justamente. Até hoje. Esse foi a nossa missão. Logicamente, se recebemos outros tipos de missão, nós iremos executar. General, em relação à fronteira do Brasil com a Bolívia, o Brasil tem 750 quilômetros de fronteira seca com a Bolívia e 250 quilômetros de fronteira com água, né? É uma fronteira extensa para cuidar. Nós vivemos uma situação de tráfico de droga e armas nessa região de fronteira com a Bolívia. Por essa região passam muitas drogas, muitas armas que vão para o Rio de Janeiro, até para outros lugares do mundo. É função do Exército também cuidar, impedir o tráfico de droga e armas ali na fronteira, ou é função só da Polícia Federal? Tem muita gente que tem essa dúvida. Não, também é função, tem uma lei complementar que numa faixa de 150 quilômetros da fronteira, ou seja, da linha de fronteira, adentrando 150 quilômetros, o Exército tem poder de polícia para executar esse tipo de missão. Mas, logicamente, nós não somos polícia, nós não somos formados para ser polícia. Então, nós procuramos sempre realizar operações em conjuntos com a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com a Polícia Civil, GEFRON, com a Polícia Federal, Rodoviária Federal. Existe um trabalho integrado entre a Polícia Militar, Polícia Civil, justamente, em CASF Federal funciona, e Exército? Justamente, em CASF existe um grupo que tem participação do comandante do 2º Batalhão de Fronteiras, que é em Cáceres. Existe um delegado da Polícia Civil, Polícia Federal, trabalham em coordenação. Hoje em dia, não se admite nenhuma instituição trabalhar isolada. O próprio TRE, que você deu o exemplo,
Não adianta ele tentar fazer tudo sozinho. Se não tiver cooperação de outras instituições... Sem a cooperação não conseguimos fazer eleição. Não conseguimos fazer nada, justamente. Aliás, não é só eleição. É muitas tudo. das atividades de biometria, por exemplo, muitas atividades... Justamente. Então, sempre procurando cooperação. E cada um procurando fazer o melhor da sua expertise. Então, qual é a expertise do Exército? Eu consigo realizar patrulhamento, um censuramento do que está acontecendo na fronteira, eu consigo fazer pontos de bloqueios. Mas, por exemplo, eu não faço uma investigação policial. E eu não posso trabalhar sozinho, que, por exemplo, eu vou fazer um ponto de bloqueio, onde, por exemplo, existe uma operação da Polícia Federal que já tem 5, 6 meses de investigação, eles vão desencadear a operação e eu apareço lá, sem falar com ninguém. Eu acabo com uma operação de 3, 4, 5 meses. Por isso que é muito importante, e isso funciona hoje na fronteira do Mato Grosso, a cooperação. Então, nós temos essa missão também, realizamos, mas cada um dentro da sua expertise, um colaborando com o outro. Essa semana mesmo nós tivemos a primeira Conferência Regional de Defesa e Segurança na Fronteira Oeste e chamamos todas as instituições responsáveis tanto pela segurança como a defesa da fronteira oeste, para conversarmos, nos conhecermos melhor e trabalharmos em melhor harmonia, em condições, e para melhorar o resultado alcançado até no momento. Então, trabalhamos muito bem nessa fronteira. Tem bons efeitos? Qual é o resultado que vocês têm alcançado? Resultados basta ver nos jornais aqui. A gente não vai falar, e isso é o mais importante, ninguém pode ser ou vai querer ser o protagonista. Todo mundo tem que trabalhar igual. Então, por exemplo, quando o GEFRON, a Polícia Militar, a Polícia Federal faz um tipo de apreensão, tem muita gente envolvida que ninguém sabe. Mas todos estão envolvidos. E é um trabalho em conjunto. Mas também a gente não pode chegar, eu fiz. Aí começa aquela briga de vaidades que não vai nos levar a nada. Então, por isso que funciona muito bem. E o número de apreensões feito pela Polícia Militar, pela Polícia Federal e pelo próprio GEFRON demonstra que está dando muito certo na nossa fronteira. O Exército também é parceiro da Justiça Eleitoral na realização das eleições. Como é que vocês trabalham no dia das eleições? Tudo depende da solicitação do próprio TRE, né? Que existe uma cadeia para fazer o pedido, o TRE solicita ao TSE, que manda a mensagem lá para o Presidente da República e de lá para o Ministério da Defesa. E a gente faz o que normalmente o TRE solicita. Podemos fazer o apoio logístico e podemos fazer também a segurança do local de votação. Logicamente, em lugares de conflito, por exemplo, né? De acordo com a solicitação. Por exemplo, aqui em Mato Grosso, normalmente nós fazemos a parte logística, levamos as urnas nas terras indígenas, mais afastadas, em que o poder público tem mais dificuldade de chegar. E pela logística nossa, nós temos mais facilidade. Se tiver até a época das eleições, aqui em Mato Grosso, algum lugar com conflitos, nós podemos também garantir a segurança daquela área. Mas tudo solicitado pelo TRE. Solicitado pelo TRE. Nós vamos para um rápido intervalo. Nós voltamos já conversando com o general Fernando Herzer, comandante da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada. Nós temos que falar ainda sobre cidadania. É um assunto bastante interessante. O Exército desenvolve vários trabalhos nessa área. Fique conosco, nós voltamos já. Voltamos com o programa Cidadania em Debate, hoje discutindo o belíssimo trabalho que o Exército Brasileiro desenvolve aqui em Mato Grosso e no Brasil. Um trabalho de cuidado com as fronteiras secas, com as fronteiras do Brasil em geral, um trabalho de cuidados com a nossa soberania e um trabalho também de cuidados com o ser humano, muitos trabalhos sociais e humanitários. Nós estamos conversando com o general Fernando Herzer, da 13ª Brigada, e nós estávamos falando agora de cidadania. General, em média, por ano, o senhor já me disse isso, uma média de 1.000 jovens ingressam no Exército. Né? Aqui em Mato Grosso. Aqui em Mato Grosso, 1.000 jovens ingressam, 1.000 jovens deixam por ano o Exército. Que valores esses jovens voltam para o mercado, que valores eles carregam quando eles voltam para o mercado de trabalho? Bom, esse é um assunto até interessante. O pessoal acha que o Exército vai corrigir o jovem. Na realidade, nós pegamos o jovem, os valores que ele já traz de casa, ensinamos alguns e lapidamos o que ele vem de casa. E praticamente nós passamos o patriotismo, o amor ao Brasil, a lealdade, a honestidade, alguns valores
que, infelizmente, no dia de hoje, estão sendo esquecidos. A confiança no companheiro, ele sabe que se ele deixar de fazer um trabalho, alguém vai ter que trabalhar mais ainda. Então, o trabalho de equipe também é muito bem formado. E com essas lições, nós esperamos que, quando ele saia do Exército, ele seja um cidadão completo. Ele tenha consciência do seu valor como cidadão. Ou seja, na hora de ele votar, ele tem a consciência de votar corretamente. Na hora ele volta, inclusive, um eleitor mais bem informado. Mais bem informado, pelas instruções que tem. Não existe uma campanha específica, faça isso, faça aquilo. A ideia é trabalhar, que ele raciocine. O que falta hoje é raciocinar. Muitas vezes a gente só pega tudo pronto da internet, a gente não pensa. A gente lê e acredita naquilo como verdade. O que a gente procura passar para os nossos soldados, para os nossos militares, é que eles pensem. Leiam uma reportagem, leiam outra e tirem uma conclusão. Não peguem uma conclusão pronta. E votar nada mais que isso, né? Eu tenho que ter consciência em quem eu estou votando. Eu tenho que acompanhar depois em quem eu votei, para ver se está fazendo um bom trabalho. Se não estiver fazendo um bom trabalho, eu não voto mais nele, eu vou procurar outro para votar. Então, a questão de cidadania é isso. E os valores que aprendem, por exemplo, eu vou trabalhar, eu não vou pegar aquilo que não é meu. Eu vou lutar por aquilo que eu tenho direito, que eu tenho que fazer o trabalho. Então, esses valores, o jovem aprende em um ano, ele pode ficar no máximo 8 anos. Na realidade, nós temos, de cabos e soldados em toda a nossa brigada, cerca de 1.600 jovens. Entram... Aqui em Mato Grosso. Entra em Mato Grosso, 1.000 todo ano, que tem que fazer, eu não entro, mas eu tenho que ter soldado e cabo antigo. Então, quanto mais tempo fica, mais arraigado fica esses valores. O senhor falou sobre valores de amor à pátria. Há um passado recente, as escolas tinham umas disciplinas que ensinavam amor à pátria, ensinavam o hino nacional, o hino à bandeira, e hoje não se vê, mas isso se recebe muita crítica por alguma escola que valorize os símbolos, né, do Brasil. Como é que o senhor enxerga isso? O senhor acha que as escolas deveriam voltar a ensinar esses valores para os nossos jovens? Não deve ensinar. Porque, como eu falei, não existe uma sociedade militar e uma sociedade civil. Muitos acham que cantar no nacional, fazer a reverência ao pavilhão nacional, conhecer a história, evocar os nossos heróis, é coisa de militar. Não. Isso é uma sociedade rica e, detalhe, a gente só podemos construir uma sociedade melhor baseado no nosso passado. Se a gente não conhece o passado, como é que a gente vai progredir? Vai ficar sempre uma lacuna. Então, cantar no nacional é um ato de cidadania e a pessoa lembra o que é país, o que é Brasil. O fato sempre é interessante. Dia da Bandeira, a gente pergunta para o jovem, dia 19 de novembro. Ele não sabe, ele sabe que dia 15 de novembro é República, é um feriado, dia 19 o Exército comemora ao meio-dia o Dia da Bandeira, mas não sabe mais nada. O que é a bandeira? O que representa aquela bandeira? O jovem não sabe. Não sabe. E esse jovem de hoje vai ser o adulto de amanhã e a terceira idade do futuro. O que ele vai passar para o seu filho? O que ele vai passar? Bandeira. Continuando. Quando é que a gente valoriza a nossa bandeira? De 4 em 4 anos, durante os Jogos da Copa do Mundo. Mas os jovens se vestem da bandeira para assistir o jogo, né? Agora, no dia a dia, por exemplo, dia da eleição, tem uma boa campanha para o TRE. Por que não sair para votar com a bandeira do Brasil? Pensar no Brasil, não pensar em fulano, ciclano, pensar no bem do Brasil. Quem que representa melhor o país? Não é a bandeira? É verdade. Então... Por ocasião das festividades aí da independência, o senhor disse a seguinte frase: independência requer respeito às leis, cumprimento dos deveres e garantia dos direitos. Cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que fazer a sua parte. Isso é cidadania? Ou o senhor acha que hoje os nossos jovens sabem levantar o dedo e gritar os seus direitos, mas não conhecem os seus deveres? Concordo com você. O que eu quis dizer justamente, e eu vou voltar àquela pergunta que você fez na faixa fronteira, se a gente pode ser, a gente faz combate a drogas, narcotráfico, etc. É trabalhar em conjunto, cada um dentro da sua expertise. Isso eu quis dizer. Eu sou professor, eu tenho que ensinar o jovem a pensar e não simplesmente jogar uma matéria. Se eu fizer isso, e o professor, eu acho que pobre do país que não valoriza os seus professores, eles que vão incutir o modo de pensar do futuro cidadão.
do futuro empresário, do futuro trabalhador, etc. Mas ensinar a pensar e não falar em A ou B. Ele tem que pensar por si só, né? E a questão de não fazer a sua parte mais integrado, isso que vai fazer o Brasil crescer. Porque não adianta eu também trabalhar no meu mundinho sem falar com o outro que está trabalhando no outro mundinho. Nós temos que conversar. Em relação a direitos e deveres, todo mundo pensa no direito que é mais fácil, é a parte mais cômoda. Mas antes de vir o direito, vem o dever. Primeiro eu tenho que servir, depois eu vou ter os outros direitos. E nós não vemos as pessoas falando dos deveres dos cidadãos, né? A gente só vê as pessoas falando dos direitos dos cidadãos. A gente esquece, tem deveres simples como não jogar papel no chão, manter um ambiente limpo, um ambiente coletivo. As pessoas desconhecem esse tipo de coisa. Outro dia eu fui num órgão público e tinha vários cartazes no banheiro. Por favor, mantenha o banheiro limpo. Por favor, outras pessoas vão usar. Em países de primeiro mundo, a gente não precisa colocar esses cartazes, né? No Brasil ainda é preciso ficar colocando, porque as pessoas têm o hábito de sujar um ambiente coletivo. Porque pensa que alguém vai lá e limpa. Pensam que alguém vai lá e vai limpar por ele. Justamente. Talvez a palavra-chave de tudo que você está falando é educação. Como eu já falei, dos professores são grandes responsáveis, os educadores. Com a educação, eu tenho a consciência do que eu posso ou não posso fazer. Eu tenho consciência de que os meus direitos terminam quando começa a atrapalhar o dever ou o direito de outro. Então, eu sei até onde eu posso ir. Eu não posso prejudicar o próximo. Quando o senhor chegou aqui, eu perguntei para o senhor qual é a saída para o Brasil. Antes da nossa entrevista, o senhor respondeu: educação, educação, educação. Resolve todos os problemas. Educação e ensinando os valores, acabou. Ao longo da sua vida profissional no Exército, houve algum caso que o senhor se deparou com algum jovem e que o senhor percebeu uma transformação consistente? Ou, se isso não aconteceu, o que marcou mais a sua vida no Exército, a sua carreira no Exército? Não, eu já passei por várias. Chega o soldado, quando chega, acabou de fazer 18, completando 19 anos, ele ainda é uma criança, um adolescente, e ele se transforma. Como eu já falei, ele aprende a responsabilidade. Quando se fala em hierarquia e disciplina, que são a base legal das Forças Armadas, ele sabe que qualquer atividade que ele tiver, se ele tiver disciplina e se ele respeitar os superiores, ele vai longe. E muitas vezes o pessoal perdido, não tem o que fazer, ele sai, alguns saem até, poxa, graças a Deus eu saí do Exército, não aguentava mais servir. Por esse mesmo jovem, 10 anos depois, ele agradece. Ele procura, tem alguns soldados que até hoje eu sou tenente, né? Ele não acompanha, logicamente, ele diz: tenente, poxa, eu dou graças a Deus, o que o Exército me ensinou, hoje em dia eu tenho sucesso na carreira que eu faço. O sucesso não é para ninguém ser rico, é viver dignamente, né, dentro das suas possibilidades. Ser um profissional respeitado pela sua conduta. E são vários. Pouquíssimos que realmente não entendem, mas aí, como eu falei, já vem de berço esse desvio de personalidade. Mas a grande maioria, a gente fica satisfeito de modificar. Não só a dos soldados jovens, mas os nossos subalternos, nossos sargentos, tenentes, mais modernos, pessoal que ainda está ganhando experiência na vida. Alguma ação que você fala, passe a sua experiência, ele acredita em você, e depois de alguns anos ele procura e fala: muito obrigado pela sua orientação e sua ajuda. E aí a gente se sente recompensado. Como eu falei, quando eu fui promovido a general, o pessoal dava cumprimento e tal, mas eu cumprimentava sempre ao pessoal que trabalhava junto comigo, que é um trabalho de equipe. E esse pessoal que chegava assim: poxa, coronel, eu queria que o senhor fosse general. Esse é a maior motivação. E não simplesmente ser a promoção como todo, logicamente a gente fica engrandecido, mas quando o subordinado de coração fala que a gente merecia, esse é a nossa maior recompensa. Que bom. General, o senhor falou aquela hora de fronteira, né? Sim. Eu olhei o site do Exército e fui conhecer a visão de futuro do Exército. A visão diz o seguinte: até 2022, o processo de transformação do Exército chegará a uma nova doutrina, com o emprego de produtos de defesa tecnologicamente avançados, profissionais altamente capacitados e motivados. Até que ponto vocês já caminharam nessa direção? Ou seja, os cuidados com a nossa fronteira contam com tecnologia avançada ou ainda não chegaram aí? Estão chegando.
Os projetos estratégicos do Exército são vários, mas vou falar especificamente o que atende ao Mato Grosso. Nós seremos contemplados agora com a segunda fase do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira. Então, a partir do segundo semestre desse ano, começaremos a receber equipamentos de última geração. Receberemos radares, receberemos material de telecomunicações. Está sendo construído, este ano ainda chega, se não me engano, aqui em Cuiabá, uma infovia. São torres que vai levar a internet, que já está em Mato Grosso funcionando, vai levar a internet de banda larga até Cáceres. Que a nossa grande deficiência na faixa de fronteira seria a internet e a parte de comunicações. Estaremos agregando também computadores e vamos montar centros de coordenação e de controle e de coordenação, que servirá não só também para o Exército, mas também para todos os órgãos de segurança pública e de fiscalização. Como eu falei, eu trabalho em conjunto. Então, todo esse equipamento de última geração que está chegando aqui servirá para todos. Com ele, nós conseguiremos fazer um sensoramento, ou seja, ver o que está acontecendo de errado na nossa fronteira. Podemos, baseado nesses dados, decidir e ver quem é o melhor órgão ou instituição para atuar naquele crime transfronteiriço ou coisa que o valha. Esses equipamentos eles vão conseguir ajudar o Exército, inclusive naquelas pequenas estradinhas chamadas cabriteiras, principalmente que é por lá. Onde passam. Hoje, por exemplo, nós temos, como eu já falei, o 2º Batalhão de Fronteiras e temos 4 pelotões especiais de fronteiras, nas 750 quilômetros de linha seca. E todos esses pelotões especiais já contam com óculos de visão noturno. Então, nós temos a capacidade de, à noite, ver como se fosse dia. Então, essas cabriteiras agora não tem mais a camuflagem da noite, né? Nós podemos ver. E quanto mais chegar equipamento, nós teremos radares de vigilância terrestre capaz de verificar esse pessoal entrando ou a pé ou de viatura. E, a partir do segundo semestre, então, iremos receber e capacitar o nosso pessoal, porque agora o Exército também tem mais importância ainda ao nível de conhecimento, a capacitação. Então, estaremos integrados em redes de computadores. Então, o pessoal tem que estar especializado para que funcione todo o nosso sistema. E lembrando, o sistema é para todas as instituições que combatem o crime organizado ou o narcotráfico na linha de fronteira. Todos poderão utilizar. Todos poderão utilizar. E a previsão é que até 2022, todo Mato Grosso esteja já com esse equipamento de última geração de primeiro mundo. Que bom, está aí uma ótima notícia para Mato Grosso, para a segurança de Mato Grosso e do Brasil. General, muito obrigada pela sua participação, nosso tempo chegou ao fim. Fica aqui o convite para o próximo encontro aqui no nosso Cidadania em Debate. Nós teremos o maior prazer em receber vocês. E você que ficou conosco até agora, obrigada pela audiência, a gente volta no próximo programa.